Fala aí, galera! Tudo bem que seja, meu time? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Fala Comigo e Aprende Comigo. No episódio de hoje vou abordar um pouquinho sobre gráfico de Renko. Gráfico de quê, Vitão? Gráfico de Renko. É outro tipo de gráfico. Quando as pessoas chegam na minha live, eu uso bastante, né? Eu vario entre o gráfico de tempo e o gráfico de Renko. Gosto de ter a visão dos dois tipos de gráfico. Nada mais é que uma outra forma de enxergar o mercado. Algumas pessoas entendem ele como difícil, como complexo, mas nada disso. Ele é muito simples, muito tranquilo. Tudo aquilo que você sabe usar, os indicadores que você sabe usar no gráfico de tempo, você pode aplicar no Renko. É só uma nova forma de você enxergar o mercado. Eu gosto de comparar quando o batedor de falta vai bater uma falta. Cara, ele está num certo ângulo, que é o gráfico de tempo, não consigo enxergar. Se ele dá um passinho para o lado, ele consegue enxergar o goleiro no outro cantinho e bater a bola onde que ele deseja, onde que eu procuro uma alternativa no gráfico de Renko. Então vem comigo, vem para o IGTV para ver o vídeo completo e eu ensinar a vocês esse tipo de gráfico. Muito simples, muito tranquilo, muito fácil. Chega junto, Capitão Taô. Bora! Minha galera, seguinte, gráfico de Renko, como eu falei previamente, ele vai dar um outro tipo de visão. Qual é a diferença principal, a principal diferença entre ele e o gráfico de tempo? É justamente, ele exclui essa variável, o tempo. O Renko não se delimita, ele não coloca limites dentro do tempo, na formação dos boxes. A gente não chama de candle, a gente chama de box. Eu vou explicar qual que é o determinado motivo que a gente chama ele de box. Mas, enfim, ele exclui a variável tempo. Não tem o tempo no gráfico de Renko. Então, se não tem o tempo, eu sei que no time frame, quando eu coloco em diferentes time frames, o que diferencia de um para o outro é justamente o tamanho da periodicidade, que vai me dar. Cada candle vai ser formado em 5 minutos, cada candle vai ser formado em 10 minutos, em 15, em 20, em 30, em 60, por dia, por semana, por mês. Então, no time frame isso fica bem definido. E no Renko? O Renko determina o tamanho do box e a mudança de box pela variação do preço. Pela variação do preço é a variável que vai determinar a mudança de box em si, a escalada, os movimentos de topos e fundos ascendentes ou descendentes, a formação de suporte e resistência no nosso gráfico. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Primeiramente, eu quero ensiná-los para colocar o gráfico de Renko no meu time. Muito simples, muito tranquilo. Vamos lá, vamos navegar aqui. Se você digitar 12, estou no gráfico do índice, tá? Índice Z21, que é o contrato vigente do dia de hoje. 12, digita R. Você mudou para o índice 12R. 20, digita R. 20R. 25, digita R. 25R. Para a gente determinar o tamanho do box, tem uma regrinha, tem uma fórmula. Vou falar do Profit, que é a plataforma que a gente usa aqui na Toro Investimentos, que eu uso para acompanhar o mercado e dar os calls para vocês. Uso o Profit e recomendo. Aqui na Toro temos o Profit na versão 1, Toro Trader, e o Profit Pro também. Tá? O box, pessoal, seja ele verde ou seja ele vermelho, perceba. Dá um zoom. Dá um zoom. Ele tem o mesmo tamanho. Por isso que não é chamado de candle, por isso que é chamado de box. Em japonês, Renko, em japonês, ele significa tijolo. Tijolo tem o mesmo tamanho, seja ele verde, seja ele vermelho. É mesmo, Vitão? Tem o mesmo tamanho? Tem, se liga. Onde que está a abertura desse candle 28? A abertura desse candle 28 está em 480. O fechamento desse candle 28... Desculpa, a abertura desse candle 28 está em 360. O fechamento desse candle 28 está em 480. Isso significa que o candle tem quanto? Qual que é o tamanho do candle? 480 menos 360, isso mesmo, 120 pontos. Pô, Vitor, mas como é que eu vou calcular esses 120 pontos? É tudo na mesma? Duvido. Vamos embora. Aqui, ó. Vamos ver o tamanho. Esse aqui está a informação. Então, tá vendo? Quando esse candle atingir 120 pontos de variação, no próximo box, quando ele virar um novo tick, ele entra a contagem do box 51. Vamos lá, vamos ver se esse aqui também tem o 42, tem 120 pontos. A abertura dele 960. Lembrando que um box negativo, ele abre em cima, fecha embaixo, tá? Então, abertura no 400, desculpa, abertura 960, fechamento 840, 120. Vamos ver esse aqui, aleatoriamente, 10. Abertura no 640, fechamento 760. Boa, tem
tem 220 pontos. Vamos ver quando que muda esse box aqui, ó. Qual que é o fechamento dele? Qual é a abertura dele? 720. Então, ele precisa subir mais 220 pontos, ou seja, 940. 940 ele termina de fechar esse box. 945 abre o outro box. Como que eu vou saber o tamanho do box? Vitiones, me ensina. Quero entender esse trem agora. Cálculo do tamanho do box. Vamos calcule o tamanho do box no gráfico de renda. Qual que é a fórmula? A fórmula é o seguinte. Algarismo. O algarismo que você escolher para trabalhar no teu reino. Algarismo. Vou escrever algarismo. Aquele, digitar. Digita 12, digita 20, digita 25. Depois eu vou falar quais são os gráficos de renda adequados que eu posso trabalhar no índice do dólar. Tá? Algarismo. TIC do ativo. Vitão. TIC do ativo. Você complica demais, Vitão. Pelo amor de Deus. Calma, meu tio. Eu vou explicar o que é o TIC do ativo. Menos um TIC. Menos um TIC. Esse é o tamanho do box. Ah, Vitão, você me explica o que é o TIC, então? Fica mais fácil, eu explico. TIC do ativo. Sabe o que é o TIC do ativo? É a menor variação do preço. Tá, melhorou, Vitão, mas ainda não entendi. Vamos lá. O índice. Qual que é o TIC do índice, pessoal? Qual que é o TIC do índice? O índice, ele varia de quantos em quantos pontos? De 5 em 5. Ele não anda ali, ó, 113.990, 113.995, 114.000, 114.0005, 114.010, 114.015, 20, é de 5 em 5 pontos. Então, é a menor variação do preço. No caso do índice, 5 pontos. O Dolinha, fala para mim aqui, fala para mim no meu ouvido aqui qual que é o Dolinha. Dolinha é isso aí que vocês falaram mesmo, meio ponto. O dólar varia de meio. 5,339,5, 5,340, 5,340,5. É isso, é isso. TIC do índice, TIC, Dolinha. De meio ponto, 0,05, desculpa, 0,05 ponto. Ok? Ok. De 5 em 5 pontos, ok? Do índice. Então, posso trabalhar nas ações? Claro que pode. Claro que pode. TIC e ações. As ações variam de quanto em quanto, pessoal? Essa é fácil, hein? Varia de centavo em centavo, pô. Ah, Petrobras, R$12. Petrobras, R$12,01. Petrobras, R$12,02. Então, ela varia, a menor variação do preço da ação é de centavo em centavo. Vitiones, agora eu entendi, cara. Agora eu acho que eu consigo colocar ali na fórmula para vocês. Vamos embora? Vamos tentar? Vamos lá na fórmula. Vamos lá no índice 25R, que era o que a gente tem que encontrar o quê aqui, pessoal? A gente tem que encontrar 120. Vocês lembram quando eu estava fazendo o monográfico? Então, o algarismo. Lembra da fórmula aqui? Vou até deixar lá em negrito. Fórmula, vou deixar lá vermelho. A fórmula aqui. Ó. Algarismo. 25R índice. Tem que precisar qual que é o ativo. 25R índice. Qual que é o tamanho do box? O tamanho do box é 25, que é o algarismo, vezes o TIC do ativo, menos um TIC. 25, algarismo, TIC do ativo, TIC do índice, 5 pontos, 5, menos um TIC, tá aí. 25 vezes 5, 125, menos 5, igual a 120. O tamanho do box no gráfico berrenco é justamente 120 pontos, aquele que a gente achou. Vamos para a linha? Vamos. Hoje vocês querem um outro exemplo do índice? Fica muito tranquilo. Rapidinho no 35R, que é outro que eu gosto de usar. 35R índice. Como que eu calculo, Vitiones? 35 algarismo vezes o TIC, menos um TIC. Cara, vamos fazer essa conta? Será que eu consigo fazer de cabeça? Eu não treinei para fazer não, hein? Treinei para fazer esse vídeo não, pelo amor de Deus. Então, 35 vezes 5, 25... 15, vão 275, menos 570 pontos. Esse é o tamanho do box, o 35R. Dólar 15R. 15R WDO. Eu gosto de usar também o 15R do WDO. Qual que é o algarismo? É 15, pô. Qual que é o TIC do ativo? É meio, pô. 0,5. Menos um TIC. Faltou um vezes aqui. Menos meio. 0,5. Tá aí. 15 vezes meio, 7,5. Menos meio, 7 pontos. Vamos conferir depois? Se são 7 pontos? Vamos conferir agora, meu time. Aqui não tem essa. Tem que conferir agora, na hora. Não tem essa não, hein? 7 pontos. Vou colocar aqui pontos, tá? Esse 120 é o quê? Então, 120 reais? Não, 120 pontos, pô. 120 dólares? Não, 120 pontos, pô. Ah, no dolinha vai ser dólares. Não, é pontos. Tudo ponto. Tudo ponto. A gente tá parecendo médico, enfermeiro, que dá ponto. Não, aqui nós queremos ponto para ganhar dinheiro. Beleza, vambora!
WDO-R. WDO, X21, desculpa. R eu fiquei enviesado no renco. 15R. Vamos ver se são 7 pontos. 15R. Jonas, só dar uma limpada nos meus estudos. Ou estudos, explorir, perere, tchutchu. Beleza, vamos ver se são 7 pontos. Esse aqui, verdinho, que é mais fácil calcular na alta aqui, ó. Esse verdinho. Abertura 51, fechamento 58, 7 pontos. Vamos ver esse. Candle, vermelho. Abertura 79, fechamento 72, 7 pontos. Esse aqui, onde que ele vira? Abertura dele 16. Ele vai terminar de fechar a abertura dele de... Desculpa, acho que eu peguei errado. Esse aqui. Esse aqui. Abertura dele de 16. 15R. Peraí. Isso, 16. Vai mudar. Vai mudar. Peraí, que me embolei aqui. Abertura 23, fechamento no 16. Abertura 16. Ah, meu time, tem uma parada aqui que eu me enganei, papai. Me enganei. De propósito, sabe por quê? Sabe por que foi de propósito, pessoal? Porque tá mudando de direção, meu time. Quando muda de direção, você não vai pegar a abertura desse candle aqui, não. Você vai pegar a abertura do anterior. Aqui mudou de direção daqui para cá. Então, quando é que ele muda? Ele muda 7 pontos acima da abertura desse aqui. Está mudando de direção. Quando é contínuo, tudo bem. Mas quando sai do negativo para o positivo, opa, mudou de direção, você pega a abertura do outro candle. Quando sai do positivo para o negativo, você tem que pegar a abertura do candle positivo para calcular. Então, nesse caso aqui, ó, deu para entender? Isso é complexo. A abertura 23, ele vai terminar de fechar esse bloco no 30, bater no 30, ele vai fechar 30,5, inicia um novo box. Vamos para isso de novo? Vamos. Vitão, aqui, esse. Vamos ver o tamanho desse. Abertura 79, fechamento 86. Matou. Esse aqui mudou de direção também, pessoal? Estava positivo. E agora, candle negativo, mudou. Então, não são 7 pontos do topo, são 7 pontos da abertura do candle. No caso, quando ele mudou de direção aqui. Onde que está a abertura dele aqui? A abertura dele está no 79, é onde ele vai abrir. 79, 7 para baixo, fechamento 72. Ficou claro? Ficou claro? Espero que sim. Caso contrário, comenta para mim que eu te ajudo. Então, o tamanho do box, tranquilex, tá bom? Ações, vou pegar, sei lá, 20R de Petro 4. 20R de Petro 4. É 20, que é o algarismo, vezes o ticket ativo, que é 1 centavo, melhor dizendo, menos 1 centavo. Então, 20 vezes 1 centavo, 20 centavos. Menos 1 centavo, igual a 19 centavos. Então, o renco de 20R da Petro tem o tamanho de 19 centavos. 19 centavos. Aqui, 5 centavos. Tudo bem? Vamos lá conferir? 20R, Petro 4, 20R. Estou tendo um trade de Petro aqui. 20R na simulação, tá? O trade que eu dei no ao vivo hoje pela manhã. 20R, vamos ver se tem 19 centavos. Vamos, abertura desse candle. Abertura desse candle no 50, fechamento no 69. Esse aqui, abertura no 26, fechamento no 45. Lembrando que daqui, ó, mudou de direção. Estava explicando, mudou de direção. Então, você vai pegar 19 centavos da abertura, 19 centavos para baixo. Tá bom? Vamos voltar lá no índice, lá no 25R. Rapidinho, índice 25R. Então, como que eu uso ele aqui? Galera, exatamente da mesma forma que vocês usam na leitura de price action do time frame, vocês vão usar também no Renko. Tudo bem? Só que tem uma coisa, a gente está falando muito de box, só que a gente vai trabalhar ele com o formato de candle, com pavio, com mínimo e máxima, tá? Então, isso muda no cálculo? Não muda, meu time. Não confundo. Eu deixei justamente primeiro fazer no automático para depois colocar ele em candle, para a gente ter a mínima e a máxima do determinado box. Mas lembrem que esse tamanho de box é sempre referente ao corpinho sedutor do candle, entre aspas agora, né? Porque a gente forçou ele virar candle.
Tá bom? Então, sempre a virada vai se analisar entre a abertura e o fechamento. Quando é contínua, abertura, fechamento, continua. Quando muda de direção, você pega a abertura do candle. Mudou a direção de verde para vermelho. Nesse caso, 120 pontos para baixo da abertura. Nesse caso aqui, ó, tá mudando de vermelho para verde, vermelho para verde, 120 pontos da abertura. Ignora essa máxima aqui, da abertura, 120 pontos para cima. Tá? Que aí forma um outro candle, e esse aqui passa a ser negociado quando tem um tick acima, tá bom? Então é isso, muito simples. Então, vamos falar um pouquinho de price action? Bora! Vamos falar. Olha isso aqui, pessoal, olha como é que dá para trabalhar. Pregão, abriu aqui, ó. A gente tinha esse fundo. O ativo, ele vem, forma uma resistência. Isso aqui é o que, meu time? Isso aqui é fundo duplo. Rompimento de fundo duplo. Igual que a gente faz no tempo, rompeu, opa, beleza. Vitão, depois que ele rompeu, o que ele fez? Ele fez o pivô, meu time. Olha que lindo. É muito bonito de identificar, né, as figuras gráficas no Renko. É muito tranquilo, é muito simples. Que nem eu falei para vocês, é só uma alternativa para você. Tem a falta para bater. O goleiro está na posição, não enxerga no time frame. Mudei o tipo de gráfico para que eu consiga enxergar alguma coisa que eu não estava enxergando no gráfico de tempo. Tá? Nada mais é do que isso. Trazendo lucidez aqui. Eu gosto de trabalhar no índice, no 25R e no 35R. Eu não trabalho menos do que isso, com Renko menor do que isso, porque para mim, barulho demais. Me dói demais trabalhar no Renko muito pequeno no índice. Eu não gosto. Eu gosto de trabalhar no 25R e no 35R. No Dolinha, Vitão, no 15R e no 18R. Vitão, é que eu vi outra pessoa trabalhando no 8R do dólar. Tudo bem, ele se adaptou a isso, isso faz bem dentro do mindset operacional dele. Dentro do meu e dentro do que eu gosto de ensinar, para mim, vale mais a pena trabalhar num dólar 15R, 18R, índice 25R, 35R. Eu lembro a vocês que eu tenho uma estratégia, nós temos uma estratégia, né, definida, um setup definido para o gráfico de Renko, que é o MACD, Renko mais MACD, que eu carinhosamente chamo de MACGain, porque ele tem uma taxa de acerto impressionante para ser usado no índice 25R e no dólar no 15R. E Renko mais PFR, que é o Renko mais o preço de fechamento de reversão, atrelado a outros indicadores, que também vai ser usado no índice no 18R, no Renko no 18R, desculpa, no dólar no 18R e no índice no 35R. Então, me ensina, tem aula, não Fala Comigo, tem uma aula sobre Renko mais MACD e Renko e PFR, peço que vocês assistam essa aula. Então, todos aqueles indicadores que eu uso no time frame eu posso usar no Renko? Claro, média, ajuste, máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, VWAP, Fibonacci, tudo, TPO, tudo, meu time, tudo também que você usa é o mesmo mercado, só que é uma outra visão de enxergar o mercado, você pode usar os mesmos indicadores. Espero ter contribuído com vocês, tá? Espero ter solucionado todas as dúvidas. Esse é o gráfico de Renko, simples, para a gente ter uma outra visão, para que quando a gente não enxerga alguma coisa no tempo, a gente tenha uma outra visão e pode surgir uma oportunidade de entrada boa nesse tipo de gráfico. Gostaram? Não deixe de dar um double tap no meu vídeo, tá? Deixar o teu comentário aqui embaixo para interagir. Gostei do conteúdo, Vitão? Não entendi muito bem, me explica de novo. Estou tentando rever o vídeo. Prazer enorme sempre falar com vocês por aqui. E também enviar para um amigo, para a nossa família crescer, para o Instagram crescer, eu atingir cada vez mais pessoas e a gente continuar como por aqui, sorrindo e sorrindo muito, remando e remando forte, gritando e gritando alto e avante, meu time, para cima. Mãozinha, coração e foguete. Eu espero vocês no próximo episódio. Valeu, tamo junto. Obrigado.